Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje eu vou fazer a crítica de provavelmente um dos melhores animes de 2019. E é claro que eu estou falando de Dororo, uma animação que você pode conferir através da Amazon Prime ou de qualquer outro site legal, e que conta uma história belíssima e extremamente pesada de um rapaz chamado Hyakkimaru, junto com seu companheiro Dororo, lutando contra vários demônios. E não pense que é uma história batida de pessoas enfrentando demônios. Cara, é muito mais profundo do que isso, e é disso que eu quero falar com vocês. Então, de qualquer forma, simbora! Antes de eu falar da sinopse dessa obra, deixa eu fazer um comentário bem interessante. Deixa eu explicar por que Dororo é uma obra um tanto diferente, principalmente para os animes atuais. O mangá de Dororo ele foi lançado lá na década de 60, se eu não me engano entre 67 a 69, e também teve uma animação na década de 60. Mas o interessante é que essas suas duas adaptações, tanto o anime original quanto o mangá, eles não possuem um final fechado. Acaba sendo o lance de e Dororo e Hyakkimaru continuam sua grande aventura. Sabe, é um final um tanto broxante, porque não é um final. Ah, e é claro, eu acabei não comentando que Dororo ele foi criado pelo Osamu Tezuka, que é um dos pais da animação, porque bem, você talvez conheça ele por Astro Boy ou por Dr. Jack. E Dororo acaba sendo uma das obras mais importantes do Tezuka, porque ele aborda uns temas bem pesados até pra época, só que não tem bem um final. E o que eu falo que é interessante, pra um mangá lá na década de 60 ganhar uma nova adaptação agora, em 2019, isso não é o que ocorre com uma certa frequência. Você tem às vezes alguns animes que ganham uma nova adaptação, e que ocorre por vários motivos. Ou porque a obra original está fazendo 10 anos, 20 anos de comemoração, ou porque a sua obra original fez muito sucesso e eles querem ganhar mais dinheiro com isso, ou porque a sua primeira adaptação não teve um final legal e estão refazendo outra. Você consegue puxar vários exemplos. Você tem o Fullmetal Alchemist Brotherhood, você tem agora Fruit Basket de 2019, tem Sailor Moon, mas Dororo ele acaba sendo um caso mais interessante ainda, porque os seus novos idealizadores pegaram a obra original e viram que ela não tem bem um final. E eles decidiram criar um final fechadinho, uma coisa que nem o Tezuka acabou fazendo. E certo, eles fazem algumas adaptações no roteiro que funcionam muito bem e tem uma atualização muito boa. Bem, então deixa eu falar rapidamente da sinopse, sem muitos spoilers. Essa história conta a saga de Hyakkimaru caçando demônios. No caso, o pai dele acaba sacrificando o seu filho para demônios, para que através desse sacrifício a sua terra prosperasse de novo, não tivesse guerra, as colheitas melhorassem, o povo ficasse de boa. Só que nisso ele teve que dar o seu filho. Só que esse sacrificar não é só os demônios matarem a criança. Não, é algo mais perverso do que isso. Aqui o corpo do seu filho é dividido por 12 demônios. Não divididos em pedaços, não. Pior do que isso. Cada demônio acaba ficando com um pedaço realmente dele. Um demônio fica com um braço, com uma perna, com os olhos, com o nariz, com a boca, com o tato, com os músculos. Sabe, levam tudo. E no original eram 48. Aqui você já começa a ver algumas modificações. Depois de todo esse sacrifício, o menino acaba sobrevivendo e é resgatado por um médico que acaba cuidando dele, criando ele e fazendo umas próteses para o corpo dele. Então você vê os primeiros episódios, a primeira cena é bem macabra. E os anos vão passando, e no futuro, quando o Hyakkimaru já é um adolescente, ele acaba percebendo que toda vez que ele mata um demônio, ele consegue recuperar um pouco do corpo dele. É uma orelha, é um braço, é uma perna, e é aí que se começa a história. E ao longo dessas viagens, Hyakkimaru acaba encontrando o nosso outro protagonista, o Dororo, que é uma criança órfã que vive através de roubos, furtos, de uma malandragem para sobreviver num Japão basicamente destruído. E é basicamente esse o enredo. Agora, o interessante da obra, na verdade, a mim são muitos interessantes, é a forma como ela é abordada. A trama dos demônios é interessante. A motivação do protagonista, ela é óbvia desde o início e você compra essa proposta. Mas
o forte mesmo é a interação entre o Hakimaru e o Dororo. Porque enquanto o Hakimaru ele tá só focado na sua vingança, não é bem uma vingança, ele quer recuperar o que é dele por direito, ele quer recuperar o próprio corpo. Dororo acaba sendo o personagem que leva a história, que a gente se apaixona mais, porque ele acaba falando com o público e com o Hakimaru ao mesmo tempo. No original, lá em 68, o Hakimaru ele também não fala, mas como acaba sendo em mangá, o Hakimaru tem até os balões de pensamento e um pouquinho de telepatia, então a gente consegue conversar com o público. Aqui não. Aqui ele é basicamente uma página em branco. Ele não sente nada, ele não fala nada, ele só quer matar demônios. Então você necessita do Dororo pra ter a história. E em uma obra como essa, em que você espera ver, como acontece, o Hakimaru recuperando o seu corpo, o que deveria ser pra gente, pra ele, uma coisa bem alegre, porque a gente está acompanhando essa história, aqui é uma coisa bem mais triste e problemática. Porque, sem dar muitos spoilers, toda vez que o Hakimaru ele recupera uma parte do seu corpo, ele recupera alguma coisa, tudo isso vem com muito sofrimento. Não é tipo, de certa forma, prazeroso ver ele recuperar o que ele perdeu. Porque todas as cenas que ocorrem, todo o capítulo que se envolve é uma coisa triste. Por exemplo, é ele conseguir recuperar a audição e a primeira coisa que ele escuta é o choro. É ele recuperar a sensação do corpo e ele começa a sentir dor. É ele recuperar a fala e a primeira coisa que ele fazer é gritar de dor. E, tipo, não é prazeroso pra ele o que está acontecendo. E isso se deve ao fato dessa obra estar bem mais madura do que o seu original. Madura que eu digo tanto na história, que ela está bem mais desenvolvida, porque enquanto no original, no mangá, algumas histórias são resolvidas em 3, 4 páginas, aqui você já tem 1 a 2 episódios, então você tem um aprofundamento de cada personagem gigante. Tudo bem que ele às vezes parece ser um pouco episódico, temos o monstro da semana para eles dois derrotarem e recuperar, mas cada história ela é fechada por si só. Cada personagem que apresenta, eles têm um background bem desenvolvido que você se importa. E em episódios futuros, as situações passadas elas retornam, tanto em questão de flashbacks ou em questões de coisas que não foram totalmente resolvidas. Além disso, um ótimo plano também é que, enquanto no original você tem o pai do Hakimaru, que ele é apenas um cara malvado que deseja poder, aqui não. Aqui você tem um personagem, você tem um vilão desenvolvido ao ponto que você compreende as motivações dele e você talvez possa até torcer por ele. Porque toda vez que o Hakimaru recupera alguma coisa, quer dizer que o acordo com os demônios está sendo descumprido. A felicidade e a prosperidade das terras do acordo dos demônios, ele acaba sendo quebrado. Então, o Hakimaru vai recuperando alguma coisa, mas dezenas de milhares de pessoas vão perdendo coisas. Sabe? O anime em nenhum momento deixa as coisas felizes, o que é muito doloroso de assistir, mas é muito bom porque você não tem muitas dessas histórias hoje em dia. Sabe, é um anime que mexe muito com seus sentimentos. Você está sempre vendo a guerra, a fome, as pessoas tentando sobreviver, as pessoas que desistem, que não tem mais o que fazer, sabe? É tudo isso envolto nesses dois personagens que vão andando por um pedaço do Japão. E o grande foco da obra é o companheirismo entre o Hakimaru e o Dororo, é o companheirismo, são as aventuras que eles vão levando. Nenhum episódio é jogado, todos eles valem muito a pena assistir. Talvez seja um pouco pesado para algumas pessoas e não seja aquela série que seja legal de maratonar porque ela é pesada, sabe? Você sai com um sentimento ruim na maioria dos episódios, mas eu posso te falar que tem um final fechadinho em que eu não acho que vai ter muita gente reclamando, porque pessoalmente gostei muito. Bem, sem mais delongas, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí. Se quiser que eu fale mais sobre animes, deixa aqui nos comentários, não custa nada. Até depois.